A paz do Senhor, queridos! Vamos para a nossa segunda aula, mas antes vamos orar, não é verdade? Para a gente começar bem a nossa aula, tudo que vamos fazer, precisamos colocar Deus na direção, não é verdade? Então vamos orar nesse momento. Então, aonde quer que você esteja agora, ore aí também, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te entregar essa aula nas tuas mãos. Ó Pai, abençoa todos que irão assistir. Abençoa, Senhor Deus, tudo que será falado, será ministrado aqui. Que esteja tudo conforme o teu querer, de acordo com o teu querer. Ó Pai, abençoa todas as alunas, todos os tios, todas as tias do Ministério Infantil e continua, Senhor Deus, nos capacitando e nos dando criatividade para trabalhar para o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Então, na nossa primeira aula, nós falamos sobre o porquê de trabalhar com crianças. Por que trabalhar com crianças? E descobrimos que Jesus, ele naquela época, ele já amava as crianças de uma maneira tremenda. Ele já dava importância para as crianças. Então, esse é o nosso principal motivador, incentivo. O Senhor Jesus ama as crianças e elas têm importância para ele. Então, só isso já nos faz acreditar que vale a pena o trabalho com crianças. Amém? Então, isso nós aprendemos na primeira aula. Falamos sobre os vilões da criatividade. Falta de tempo, comodismo, orgulho e vaidade. E hoje a gente vai falar sobre o trabalho com crianças na igreja. Como pode ser feito o trabalho com crianças na igreja? Ele pode ser feito na apostila, tem, tá, pessoal? O trabalho com crianças pode ser feito através do culto infantil. Culto infantil, a maioria das igrejas tem, graças a Deus, o culto infantil. Por quê, meus amores? Para a criança não é interessante ficar dentro do templo com os seus pais assistindo o culto, participando do culto dos adultos. Crianças crianças pequenas. Isso não é interessante. E aí é onde começa a agitação, e aí chama atenção, o pai fica nervoso, fica chateado, e o irmão que não entende fica olhando de cara feia, não é verdade? Porque aquilo ali não é atraente para ela, não chama a atenção dela. Por isso que o culto infantil ele é muito importante mesmo, porque é lá que ela vai trabalhar. É lá que ela vai ver um trabalho diferenciado, todo voltado para ela, no culto infantil. É um culto mesmo, entenda bem, não é salinha nem cultinho. Não deixe que falem isso. Quando falarem isso, você automaticamente corrige com muito amor, com muito carinho. Irmão, não é salinha não, é culto infantil. Não, irmão, não é cultinho não, é culto infantil. Entendeu? Ele vai fazer uma cara assim meio de que não gostou, mas você não liga não, você fala com amor e com carinho, porque é o culto infantil, é um culto todo voltado para as crianças. A mensagem é na linguagem delas, tem os louvores, direcionados, né, para esse público, louvores infantis, enfim, os recursos visuais, os trabalhos, tudo é voltado para as crianças. Com certeza, muito mais interessante do que elas ficarem dentro do templo, não é verdade? E um culto infantil, ele é muito importante, porque sempre tem visitantes na igreja. Então, olha aí que trabalho maravilhoso. Então, se a sua igreja não tem, ou se você está pensando, querendo implantar, olha, é muito válido. É muito válido. Hoje a maioria das igrejas tem culto infantil, mas é muito válido esse trabalho. Algumas ainda não têm, porque não tem uma sala, não é verdade? Quando eu comecei na minha antiga igreja, minha primeira igreja eu tive um ministério infantil grandioso. Tinha quase 30 professores, né? Um ministério infantil que funcionava uma maravilha. Aí Deus me levou para uma igreja pequena. E aí não tinha nem salinha para as crianças.
E aí, o que fazer? O que fazer? Levei a minha tenda, pedi permissão ao pastor, levei a minha tenda, essas tendas brancas, para o pátio da igreja. Começamos o culto infantil nessa tenda. Comecei lá, queridos, não tinha ministério, comecei com eu e Deus. E aí depois as adolescentes vieram me ajudar. E assim começamos. Aí o pastor viu e começou a providenciar a salinha das crianças e depois nós fomos para a nossa salinha. Então foi assim, não tinha sala, começamos o trabalho com crianças numa tenda e fluiu, né? Foi muito bom, foi maravilhoso, mas a salinha é bom ter um cantinho bonito para elas, não é? Elas merecem, não é verdade? Então, o culto infantil ele é importante demais, tá? Se não der para fazer no culto do estudo durante a semana, que seja só no domingo, onde vão bastante visitantes. E aí é muito importante o culto infantil. Por quê? Ensina a criança a ter reverência na casa de Deus. Porque, entenda bem, é culto infantil. Não é para você estar ali sendo babá de criança para os irmãos ficarem lá dentro participando do culto, não, é culto mesmo. Então ali você vai ensiná-los a ter reverência, ler a palavra, sabe? Vai cantar com eles, tem a mensagem que é a história bíblica, enfim. Então é isso que vai acontecer. Não é entretenimento, é culto infantil. Permite a criança ter um espaço seu para cantar, ler a Bíblia, orar e etc. É um ótimo recurso didático para ensinar doutrinas importantes como dízimo, batismo, olha aí. E é um ótimo método para evangelizar. Por quê? Dia de domingo sempre tem visitantes na igreja. Então, olha aí, levá-los lá para o culto infantil e tudo mais. O grande problema do trabalho com as crianças nas igrejas atualmente é a falta de preparo dos educadores e pessoas que se disponibilizam. Muitos deles não buscam se aperfeiçoar, não estudam, não se preparam espiritualmente e perdem a grande oportunidade de abençoar as crianças através da realização de um trabalho dinâmico. Ou seja, eu só ofereço o que eu tenho. Se eu não me preparo para dar o meu culto, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não faço nada disso, se eu não busco me capacitar, o que eu vou oferecer para as crianças? Vou deixar elas lá pintando um trabalhinho e só, e vou ficar ali no meu celular. Porque hoje a gente vê muito disso, né? As tias vão lá para a salinha e aí, enquanto uma lá dá o culto todo, a outra ou as outras ou as ajudantes estão lá no celular. Gente, isso é péssimo. Ai, dá uma tristeza, né? Porque é aquela pessoa que não está ali no Ministério Infantil, não é chamado, é psil. Então, era melhor que nem tivesse, não é verdade? Mas, enfim, aí é com Deus, não é? Vamos continuar. Num evento com crianças, seja culto infantil, EBD, PG e etc., não pode faltar. Isso serve para o culto infantil também. Boas-vindas, oração, louvores, mensagem, atividades de fixação, brincadeiras, lembrancinha que é opcional, lanche também é opcional, não é nada. Lanche tem que ter para as crianças sim, meus amados. Precisa ter o lanchinho deles, tá? É importante, tá? Boas-vindas, receber as crianças com um sorriso no rosto. Para isso, você tem que chegar antes do culto começar a arrumar a sua sala, orar com a equipe, com as outras professoras. Isso é muito importante, tá bom? Oração, louvores, tem que ter sim. A mensagem é fundamental. A história bíblica é fundamental. Atividade de fixação, porque as crianças aprendem mais vendo e fazendo. Fazendo alguma coisa relacionada ao que aprenderam. Então, atividade de fixação é batata. Brincadeiras, se der tempo, lembrancinha para levar para casa, e aí é bom que os pais, né, vão perguntar, olha, o que é isso? E aí ele vai contar o que aconteceu no culto. Olha aí que legal. E o lanche, como eu falei, né, o lanche
Não é opcional, ele precisa. As crianças gostam de lanche, não é verdade? Preparar um evento de excelência requer tempo e dedicação. Evento, culto infantil, todos esses eventos que tem dentro da igreja. O resultado é grandioso, vale a pena se dedicar. Isso vale para os cultos infantis e aulas de EBD também. Porque a gente só quer brilhar nos congressos e cantatas. Mas no nosso culto, na nossa aula de EBD, parece que a gente faz assim, né? Não pode, a obra do Senhor não pode ser feita relaxadamente, não. Tudo que você vai fazer para o Senhor tem que ser com excelência. Uma outra maneira de trabalhar com as crianças na igreja é com os pequenos grupos. Se na sua igreja tem grupos ou células, grupo de comunhão, grupo de estudo, célula e o nome que você quiser dar, você pode estar fazendo um pequeno grupo de crianças também. Por quê? Enquanto os adultos vão estar aprendendo ali, tendo aquele estudo, né? Legal, as crianças também, na linguagem delas. Então, por que não fazer um PG infantil, pequeno grupo infantil? Olha que ideia legal. Então, é importante. Da classe de escola bíblica dominical, importantíssimo, gente, EBD. Classe de EBD infantil, onde é consolidado o trabalho de estudo com as crianças. Então, diferentemente do culto infantil, a EBD, ela visa o crescimento espiritual das crianças, consolida, não é verdade? Tudo que as crianças têm lá no culto infantil, ela consolida nas classes de EBD, porque são estudos sequenciais. Então, é por isso que geralmente tem aquela revista, né? Aquelas revistinhas com as lições que são sequenciais. Então, a EBD ela é importantíssima para o crescimento espiritual da criança. Pense numa escola infantil. Então, a EBD infantil tem as mesmas características. Preste atenção agora. Porém, os estudos são voltados para o crescimento espiritual da criança. Porém, é preciso ter cuidado e criar um ambiente estratégias para que a EBD infantil não tenha o mesmo rigor da escola, tá? Às vezes, as pessoas confundem muito isso. E aí, é escola, tudo bem, mas suaviza um pouco o rigor, porque na escola ele já tem que seguir um monte de regras. Chegar na igreja, na EBD, e ter que seguir mais um monte de regras é complicado, cansa, fica cansativo. Então, assim, tem as características da escola, tem a chamada, né? Tem a lista de frequência, aquelas coisas todas, tem as lições, tem a revista, o caderno e tudo mais. É legal, mas cuidado para não transformar numa escola mesmo e colocar um monte de regras. Não, as crianças têm que amar ir para EBD. Elas precisam gostar de ir para EBD. Senão, elas vão fazer como muitas vezes elas fazem indo para a escola, por obrigação, achar cansativo, achar chato. Então, cuidado, tá bom? No mais, a EBD é incrível, gente. Da Escola Bíblica de Férias, amo de paixão EBF, gente, como eu amo de paixão, muita coisa. Escola Bíblica de Férias é uma das maiores estratégias de evangelismo do Ministério Infantil. Por quê? É importantíssima, porque o objetivo da EBF é claro e direto, ganhar crianças para Cristo. Esse é o objetivo da EBF. Quer objetivo maior do que esse? Ganhar crianças para Cristo? A EBF, gente, se você fazer uma EBF bem feita, quando eu digo bem feita, entenda bem, eu não digo uma EBF grandiosa, que você vai ter que desembolsar 5, 6 mil reais, não. Eu estou dizendo assim, bem elaborada, em detalhes, com muita oração, com muito amor, com muito carinho, com muito envolvimento da igreja. Irmãos, você consegue colher frutos maravilhosos. Então, a EBF é um dos maiores métodos de evangelização. Eu amo EBF, amo mesmo. Que pena que tem igrejas que ainda não fazem EBF, não é?
mas a maioria agora faz, graças a Deus. Realizando uma boa EBF, você certamente colherá muitos frutos. E aí vem outros também, ó, cultos especiais, que é importante, chá de bonecas, encontro de heróis, congressos e cantatas. Também são projetos para trabalhar com as crianças, porém, o trabalho do Ministério Infantil deve ser permanente e não casual, porque essas coisas acontecem assim, casualmente. Esse ano eu vou fazer o chá das bonecas. Esse ano eu vou fazer o congresso infantil. O Ministério Infantil, o trabalho com crianças é muito mais do que isso. Então é um trabalhinho de formiguinha mesmo, que você vai de domingo a domingo, sempre ali na classe dominical ou no culto infantil. Isso aí é muito importante, tem que ser permanente. Tem que ser permanente. Embora essas coisas só venham a acrescentar um chá de boneca, um encontro de heróis, um congresso infantil é a coisa mais linda, uma cantata de Natal, não é mais o trabalho com crianças, é permanente. Vamos pôr em prática a criatividade no Ministério Infantil? Então aí tem, deixa eu contar quantas, 10 dicas muito legais para você pôr em prática a criatividade no Ministério Infantil. Ó. Vamos lá. 1. Trabalhe em equipe, mesmo que a equipe seja de 3. Ou seja, ninguém trabalha sozinho em igreja. Ninguém. Você pode até começar sozinho, mas depois você vai precisar de ajuda. Então, ó, trabalho em equipe, certo? 2. Com a permissão do pastor, faça um trabalho de conscientização da igreja em relação ao Ministério Infantil. Reuniões e palestras para os pais. Olha aí que ideia legal. Por que a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização? Porque senão eles vão achar que nós somos babás, que as crianças estão lá atrás só brincando para eles poderem assistir os cultos tranquilos e calmos. E não é isso. Então a gente precisa sempre pedir aqueles 5 minutinhos ao pastor da igreja para a gente estar falando. Olha que ideia legal, colocar uma tia todo domingo para estar falando sobre o culto infantil, sobre o trabalho com crianças. Anota essa dica, não tem na apostila. Olha que ideia legal. Por que, meus amores? Quem não é visto não é lembrado. Nós não podemos ficar limitados na salinha de culto infantil lá atrás. Não podemos. Não podemos. Precisamos mostrar a importância do trabalho com crianças para a igreja. Precisamos. 3. Mesmo que sua igreja só tenha uma sala para as crianças, faça desse espaço o melhor lugar do mundo para as crianças. Enfeite com amor e carinho o cantinho delas. Então, tem só uma? Enfeita, deixa lindo. Faça com que aquele lugar seja o lugar mais incrível do mundo. Mas, se tem uma, diga amém e continue o trabalho. Certo? Com certeza depois, à medida que o seu ministério for crescendo, for dando fruto, a igreja vai ampliar. Mas, mesmo que você só tenha uma salinha, enfeite, deixe tudo lindo para as crianças. 4. Promova eventos relacionados ao Ministério Infantil. Sabe aquele ditado, quem não é visto não é lembrado? É por aí. Não se limite apenas a essa linha dos fundos, o que eu falei ainda agora. Leve as crianças a participar do culto e programações da igreja. Vai ter a festa tal, as crianças vão participar. Vai. As crianças podem abrir o culto hoje, pastor? As crianças podem cantar um louvor? Olha aí, por quê? Elas estão sendo vistas. E aí, assim, os pais vão perceber o trabalho que você faz com elas. Que não é simplesmente levar lá para trás e dar uma folhinha para elas pintarem. Então, elas precisam ser vistas. 5. Faça cultos especiais e convide outras igrejas. Pense em temas de acordo com a necessidade das suas crianças. Então, cultos especiais são importantes. Você convidar outras igrejas para participarem, fazer esse intercâmbio. É tão legal, gente. Você conhece outros irmãos que estão na luta junto com você, outras crianças talentosas. É maravilhoso. Então, não fique preso somente dentro do seu ministério, não. Saia, vá ver outras coisas. Traga gente para agregar, para somar, entendeu? Vamos fazer assim, fica bem legal.
6. Promova encontros e reuniões informais entre a equipe. Crie laços, conheça a sua equipe. Faça um café, um lanche para a sua equipe. Isso aproxima e fecha as brechas. Gente, isso aqui é importantíssimo. Se você é líder de ministério infantil, faça isso. É tão bom, sabe? Você ter um líder ali que cuida de você, que se interessa por você, que se interessa em te conhecer, não só na igreja, sabe? Crie laços afetivos, porque a gente tem o mesmo objetivo, então a gente está junto. Não é verdade? Isso é muito importante. Valorize a sua equipe, valorize as pessoas que estão ali com você nessa luta. Isso é muito importante, muito. Faça mimos, faça lembrancinha, ligue para saber como está, visite. Isso é muito importante, porque aí você, cria laços e tapa as brechas, certo? 7. Saia das 4 paredes, faça trabalhos externos com as crianças. Leve-os para fazer evangelismo. Gente, isso é muito importante. Levar as crianças para fazer evangelismo, isso é muito importante. É ensinar para as crianças o ID de Jesus. Isso é maravilhoso. 8. Invista em recursos visuais. Eles são muito importantes no trabalho com crianças. São mesmo. São mesmo. Eu sei que tem gente que não acha que não é, mas o trabalho com criança precisa ter, gente. Precisa ter recursos visuais. Não é simplesmente você chegar e ler a Bíblia para as crianças. Você precisa mostrar alguma coisa para elas, porque a criança ela aprende mais pelo visual. Então, trabalhos com recursos visuais é muito bom. Enriquece o seu culto, a sua aula de EBD, enriquece, com certeza. 9, quer dizer, capacite a equipe para que todos tenham a mesma visão em relação ao Ministério Infantil. Promova oficinas, capacitações para os tios da salinha, participe de seminários e congressos. Gente, isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso você poder ir para um congresso, ir para um seminário. Eu fui em um esse ano, mês de janeiro, seminário Crianças Eu Me Importo, da querida Verônica dos Santos, tia Chique. E olha que seminário maravilhoso, gente. Coisa linda, você sai de lá assim, nas nuvens, igual eu tô aqui, nas nuvens. E você aprende muitas coisas novas. Então, se você pode, leve a sua equipe para um seminário, ou então faça uma capacitação, convide alguém de fora para dar essa capacitação para a sua equipe. Com certeza você vai abençoar e vai capacitá-los, não é? Então, é muito importante mesmo. E o 10, busque parceiros e amigos para o Ministério Infantil. Os irmãos da cantina são ótimos parceiros para doar lanches. As irmãs do grupo de intercessão e oração são ótimas parceiras para estarem orando pelo ministério e pelas crianças. Além dos irmãos da igreja, busque parceiros fora da igreja que possam colaborar com o ministério de alguma maneira. Não esqueça de honrar esses parceiros com algum mimo ou lembrança. Então, meus amores, o que acontece nisso aqui, O Ministério Infantil é o único ministério na igreja que consegue agregar todos os outros. Por quê? Às vezes tem pessoas de outros ministérios trabalhando dentro do Ministério Infantil. Então é por aí. Sabe aquele povo da cantina? Então você pode chegar, você pode colaborar todo mês com um lanche do domingo tal? Então aí aquele grupinho da cantina vai abençoar o ministério com o lanche. Olha aí. Convidar as irmãs de oração para estarem lá atrás, antes de começar o culto, orando, intercedendo junto com você, com a sua equipe, também é muito importante, muito mesmo. E além disso, também os irmãos de fora, não é? Ou outras pessoas de fora, você buscar parceiros para, doar as blusas do congresso, doar alguma coisa para o congresso, e aí você tem que honrar essas pessoas com um cartãozinho de muito obrigado, com uma lembrancinha, um certificado, olha que chique, para ele botar aquele empresário, botar lá na parede que ele participou da sua EBF, olha que coisa linda, gente. Anote isso aí, gente, vamos buscar parceiros para abençoar. O não nós já temos, então vou correr atrás do sim, certo? Então, busque parceiros e honre os parceiros, certo?
Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Não, a nossa próxima aula é sobre o evangelismo estratégico, que nós vamos falar. Depois a tia Márcia, ela vem só complementando, tá bom? E também vamos falar, ó, sobre recursos visuais, tá? Recursos visuais, nós vamos trazer algumas ideias aqui para vocês. Olha, nós vamos fazer esse coração aqui, ó, que já está quase pronto. Vamos fazer esse lado, tá? O coração é recurso coringa. Coração, Jesus, Bíblia, são recursos coringas que dá para você iniciar, terminar ministrações com eles. Então, nós vamos falar sobre isso na próxima aula, certo? Então, ó, te espero na próxima aula. Qualquer dúvida que você tenha, você coloca lá no grupo e vamos compartilhar, vamos interagir, tá bom? Para que a gente possa, ó, somar, agregar e aí fazer crescer o reino, porque esse é o nosso maior propósito, não é verdade? Então é isso, meus amores. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Beijo, tchau!